Assalamu alaikum, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que é proatividade, mas o contratema que é o medo. Os empreendedores, o profissional, qualquer ser humano hoje tem muito medo, né? E o medo é o contraponto da proatividade. Então vamos falar um pouco de medo. Quando eu iniciei na gastronomia, minha história é um pouco diferente. Eu venho de uma cultura um pouco diferente para esse formato de empreendedorismo, mas se tratando do medo, o medo normalmente nas pessoas ele paralisa as pessoas, né? O medo, a própria palavra já é curta, já é pequena, ela já é medonha, porque ela não te dá movimento, ela não te faz tracionar ações. E a proatividade é esse contraponto, é aquela coisa que caminha, aquela coisa que evolui, é o estágio onde necessita de ação. Até a palavra já é mais extensa, ela não é estática, igual o medo. E eu quero falar de uma referência que é uma chefe que eu tenho, para mim, como uma das melhores chefes do Brasil. Então vamos falar da Roberta Sudbrack, que é uma grande chefe que eu admiro muito e acompanhei um pouco da história dela, assim, desde quando ela se ingressou na gastronomia. Na verdade, ela nunca foi para um cordon bleu da vida, para uma grande faculdade, estudar, ter o lado da teoria, da base de uma gastronomia. E, na verdade, assim, quando você tem medo, quando você quer modificar, você precisa de ação. Existem vários perfis de pessoas. Então, vou falando um pouco da Roberta Sudbrack, que ela tomou como decisão própria de ter essa proatividade, de correr atrás do conhecimento. Ela começou a estudar, ela começou a desenvolver e fazer coisas em casa e se aventurar na gastronomia, mas muito por decisão própria dela. Não decisão própria somente de se fosse um caso, como é o meu caso, que eu larguei tudo para estudar gastronomia, mas ela não. Ela tomou a proatividade de se capacitar, né? Ela criou um desafio para a vida dela. Ela se predispôs a encarar uma profissão sem ter que ir numa escola, mas tomou aquilo como base de prática. Falou, não, quer saber? Eu não vou para a escola, vou me aventurar na prática, vou aprender na barriga, no fogão, mas estudando também, que é onde eu vou poder aprimorar, porque algumas profissões, de uma forma geral, por mais que a pessoa tenha ali 50 anos de experiência e ela nunca foi na escola, ela logicamente ela vai ter muito mais aprendizado do que a pessoa que funciona na escola que tem a teoria. Mas aquela teoria também ela não deixa de substituir e também não perde pela prática. Quer dizer, aquela pessoa que tem um período de experiência, ela tem muito a acrescentar, só que ela tem a limitação do aprendizado das pessoas que passaram na vida dela ou do formato que ela se predispôs a trabalhar. Já quando você vai para a teoria, o universo seu ele se amplia. Então acho que ela já era boa, já tinha um talento nato nela ali, ela já sabia que tudo que ela fazia era bom, aprimorou, quer dizer, na verdade ela pegou um leque de opções no mundo da gastronomia, que foram os estudos próprios, que ela se aventurou, pegou livro, foi para a área didática, mesmo teórica da coisa, para poder pôr em prática. Então é muito interessante isso, quando as pessoas tomam essa proatividade. E ela hoje é dona de vários restaurantes no Rio de Janeiro, já trabalhou aqui como chefe do governador, é uma referência, ela é autodidata, né? Mas ela tem uma cozinha muito autoral, muito marcante, assim, com uma identidade muito forte dela, unicamente dela. Eu estava vendo desde o início que eu acompanho ela, as receitas que ela faz, o caviar vegetal, o tartar de abobrinha, tudo por influência de técnicas, logicamente, mas que ela trouxe para o universo do terroir que ela vive, né? Que é do terreno que ela se encontra, que ela permeia, que ela trabalha, que é, na verdade, a nossa realidade brasileira, com as nossas raízes brasileiras e com os frutos e com as coisas, com as vivências brasileiras, mas com a experiência da técnica francesa. E é uma referência, porque prova que o talento, ele precisa apenas de um empurrão, precisa apenas de uma proatividade para ele não ficar no abstrato. Tem uma funcionária que ela tem um talento enorme, mas ela sempre fugiu dos desafios. E o que acontece normalmente com as pessoas? Às vezes, quando é colocado um desafio para a gente tende a fugir dele, né? A gente tende a não ter medo de encarar. E essa funcionária minha, é engraçado, porque ela chegou na empresa num outro nível
de cozinha, ela não era cozinheira, ela não era auxiliar, ela era da área de limpeza. E o tempo foi passando, volta e meia ela pegando, aprendendo uma coisa ou outra, mas eu sempre percebi o potencial dela. Eu sempre colocava ela para fazer as coisas e ela com um talento assim enorme, tudo que pega, faz e desenvolve, mas sempre correndo desses desafios de querer aprimorar o seu profissional, porque por medo, né, às vezes se sente incapaz, mesmo sabendo que dá conta, mesmo sabendo que tem um apoio, que seria o meu e dos outros cozinheiros que estão na cozinha, ela se furta desse desafio de não querer aprender, de não querer tomar para ela a proatividade. Para contrapor o medo, a gente tem que querer crescer, a gente tem que pegar a coisa pelo chifre mesmo, é o boi pelo chifre ali, e fazer as coisas acontecerem. Então assim, e ela foi para dentro da cozinha, e eu fui observando ela, fui tirando ela um pouco da limpeza e colocando ela para fazer as coisas, e vi que a capacidade dela de se desenvolver era muito rápida, quer dizer, o talento estava ali, né? Era só questão de lapidar, mesmo que ela ficava escorregando, dos desafios que eu estava colocando para ela, ó, você vai fazer isso, você começa aqui, põe, pica, coloca para picar uma coisa, coloca para cozinhar uma carne, coloca para fazer. E ela se sobressaindo, sabe? Pega e faz com agilidade, com rapidez, com atenção para a cozinha. Mas sempre querendo, não quero ir para ele, não quero, tenho medo, tenho isso, tem aquilo. E essa proatividade, quem impôs a ela foi sempre eu. Até que chegou um momento, o funcionário nosso saiu da cozinha, eu falei que a única vaga que eu tenho para você agora é na cozinha, não tem mais. Não posso, falando comigo mesmo, não posso desperdiçar um talento que conhece toda a organização da cozinha, todo o processo da cozinha, não evoluir, né? Não te estender a mão, não transformar esse pedra bruta em um diamante que ela é. Quer dizer, transformar vidas, né? Fazer mudança na vida das pessoas, que a gastronomia faz muito isso na vida das pessoas. E quando a gente toma essa ação e essa proatividade, é isso que acontece na vida da gente. A gente se transforma. E hoje ela é cozinheira. Ela acabou aceitando, mas eu sempre ali do lado dela, vendo, acompanhando, mostrando todo o método, o passo a passo, dando as receitas para ela, ensinando, mostrando como é que se faz cálculo de receita, de gramatura, como é que é o processo de técnica. E ela, numa agilidade, numa rapidez, foi pegando e desenvolvendo. Mesmo que ela se furtasse de não querer trazer para ela esse desafio, porque às vezes as pessoas estão num momento da vida que ela não quer encara, que acha que aquilo pode ser um emprego, mais um emprego para tapar um buraco, né? Mais um emprego para poder pagar a conta. Mesmo vendo que tem talento, não enxerga que aquilo ali pode transformar a vida, que aquilo ali, se ela tiver uma proatividade, aquilo ali no futuro pode lhe render uma profissão. E às vezes a gente é assim, às vezes a gente deixa o medo tomar conta da gente e faz com que essa proatividade não venha. Mesmo que as pessoas estendam a mão, mesmo que as pessoas, já passaram várias pessoas aqui na cozinha, que elas não tinham essa, você via que tinha talento para a coisa, tinha vontade, mas não queria encarar. O desafio não era esse o desafio que a pessoa queria para ela. Ela queria que aquilo ali não fosse como algo passageiro, não fosse algo desafiador. Ela não queria encarar aquilo como uma profissão, né? Então assim, para a gente poder fazer essa mudança, para sair do estado do medo, a gente precisa de encarar o desafio desse planejamento que é a proatividade, é essa ação. Não, eu tenho que, é isso que eu quero, se for isso que eu quero, eu tenho que deixar o medo de lado. E esse medo vai ficar de lado quando eu começar a mover, quando eu começar a dar os primeiros passos para poder fazer a transformação na minha vida. Porque se eu ficar olhando só para o medo, essa transformação não vai acontecer. Mesmo que alguém estenda a mão, mesmo que alguém encontre na gente ou na pessoa talento, se a gente não tiver, a gente mesmo não acreditar e não quiser mudar, não existe a transformação, não existe a proatividade. Falando um pouco também da minha história, eu venho de uma família de empreendedor, né? Meu pai, eu fui criado no meio de comerciantes, meu pai sempre teve comércio. E isso, meu pai sempre foi meu herói, né? Meu pai sempre foi referência de vida para mim, as conquistas dele, as histórias que ele tinha, de onde ele veio, né? Meu pai, ele veio do interior de Minas, do norte de Minas. Ele vendia doce para minha avó, para poder ajudar minha avó a pagar as contas. E desde aquela época, desde moleque, quando os meninos estavam jogando futebol, tudo, ele sempre foi muito comerciante, muito falante, né? Muito vendedor, desde sempre. E essa foi a profissão que ele me deu.
Então ele vendia doce, depois vendia galinha, depois veio para a capital, foi trabalhar com madeira, voltou para o interior, casou com a minha mãe, teve 4 filhos, ensinou todos os filhos a vender, ensinou todos os filhos a trabalhar no comércio. Eu acho que isso é uma grande dádiva que a gente tem na vida da gente, porque eu fui rodeado por advogados, médicos, engenheiros. Esse era um meio que a gente tinha, os amigos dos meus pais, dos meus tios, mas esse mundo nunca me fascinou. O que me fascinava era meu pai, era o comércio dele, eram as pessoas que estavam ali, né? Era a transformação de vida que ele fazia na nossa família, com os primos, com os tios, todo mundo trabalhava com ele, deixou um legado muito grande de trabalhar com comércio, né? Todo mundo seguiu a mesma linha, outras pessoas montaram comércio na mesma linha com ele sempre ajudou, ou trabalharam com ele antes para depois montar o comércio. Então assim, foi um processo muito engrandecedor. Então assim, eu venho desse meio, meu pai empreendedor, eu falando um pouco dessa proatividade, eu trabalhei com madeira com ele durante muito tempo, aprendi com ele tudo isso. E depois que a gente veio para Belo Horizonte, eu fui trabalhar na loja americana. Na loja americana eu fiquei durante quase um ano, sendo operador de caixa. Depois fui vender roupa da Levi's, rodei no shopping, também nessa área de vendas, fui desenvolvendo lá, fui crescendo. Fui trabalhar com publicidade, com venda de publicidade. Aí depois fui ingressar na faculdade de publicidade e propaganda. Trabalhei com publicidade e propaganda, montei uma agência. Nessa agência eu e mais 2, eu que era quem captava, era o comercial, que estava sempre à frente dos clientes, identificando demanda, trazendo demanda para dentro da agência, passando briefing e tal. Trabalhei durante um tempo com isso, muito tempo também com publicidade, na verdade. E depois, um desses clientes trabalhava com bingo e me chamou para trabalhar com ele, um pouco na área de desenvolver publicidade, as propagandas dentro de bingo, na época que era liberado, logicamente. E aí eu rodei o Brasil, fui para o Maranhão, fui para Rio de Janeiro, Goiânia, Espírito Santo, fui parar em Goiânia. Parei em Goiânia, arrumei uma namorada lá, eu morei em Goiânia uns 2 anos, 3 anos quase. Os bingos fecharam, na época que o governo federal determinou que deveriam fechar os bingos. Fui trabalhar vendendo vidro. E na família de uma namorada que eu tinha, eu era também na área comercial, logicamente, vendendo, e era o primeiro de vendas. Fiz um curso de vidro na Blindex, era o primeiro de vendas, mas aquilo não me instigava, não era o que estava dentro de mim, não era o desafio que eu queria. Porque vender, ok, podia vender qualquer coisa, já tinha vendido um monte de coisa. Vender é um desafio grande, lógico, mas não era o que eu queria de verdade. E eu sempre gostei de cozinhar para os amigos. Um momento veio uma pulga atrás da orelha, veio uma luzinha assim, falou, Paulo, por que você não arruma um estágio? E eu passava na porta de um bistrô em Goiânia, o bistrô do Bruno, um bistrô francês, um cara que morou na Europa, formou lá, mora em Goiânia até hoje. Bati lá, falei, Bruno, me arruma um estágio aí, deixa eu vir trabalhar com você à noite, e você não precisa me pagar nada, só quero vir trabalhar. Quer que você me ensina, quero aprender, me põe pra fazer as coisas. Falou, tá ok, começa amanhã. Vem amanhã, você tem roupa? Não, eu trago um avental, depois você me arruma uma roupa e tal. E assim foi, comecei a trabalhar com o Bruno fiquei lá alguns meses, talvez não muitos meses. Eu já estava na decisão já de querer voltar para Belo Horizonte, já tinha terminado com essa namorada também, já no final, né? E aí já queria voltar, já estava trabalhando com ele durante um tempo. Nesse período todo, ele enxergou em mim talento e começou a me pagar, né? Eu volto naquela funcionária minha. Assim, a pessoa vê o talento na pessoa e vê se ela quer realmente encarar o desafio. E eu tinha esse desafio comigo, muito claro e determinado, já estava no meu planejamento que eu queria. Eu não queria ficar limitado à limitância de estar ali só no fogão. Eu queria estudar, eu queria saber o que o Bruno sabia. Eu ficava louco com as coisas que eu aprendi com ele, os pães, as receitas, tudo que ele fazia. Eu falei, de onde vem tanta imaginação, de onde vem tanto recurso assim? O cara foi morar fora, teve N experiência, então eu falei, velho, eu vou traçar o mesmo destino que ele fez, eu vou pra fora, vou morar fora, vou arrumar um curso fora, eu quero ter essa vivência para poder, pra minha mente abrir, para quando eu voltar pro Brasil, eu estar cheio de experiência.
E assim foi. Terminei meu estágio com ele já tinha me pago, não queria que eu deixasse embora, fez uma carta maravilhosa, tem essa carta até hoje, me recomendando. Voltei para o Belo Horizonte, fiz o aceito com essa empresa, vendi meu carro e continuei na proatividade, continuei na ação. Comprei passagem para Buenos Aires, fiz contato com a escola. Coincidência que a escola é de 3 irmãos e eles falam português também. E mandei e-mail para eles, me retornaram, ok, fiz a transferência, mandei a grana para eles. Cheguei, comprei as minhas passagens, já de ida, já tinha um casamento de volta que era do Renzo, no meio do ano. Então assim, cheguei em BH, 3 meses depois já estava em Buenos Aires. Eu comecei a estudar, 4, 5 meses depois já voltei para o Brasil. E nesse período comecei a estudava de manhã, de tarde, de noite, com muita, tipo assim, estudava como nunca estudei na minha vida, com muito amor. Estudei publicidade, mas eu nunca estudei uma coisa tão prazerosa na minha vida depois que eu descobri a gastronomia, que é o que eu queria, que era o desafio que eu queria. Morei lá 2 anos, nesses 2 anos trabalhei em parrilha, trabalhei em cafeterias, trabalhei em cozinha japonesa, trabalhei em buffets para 5 mil pessoas. Já estava mais ou menos planejado, já tinha passagem de volta de 1 ano só, adiei ela, 2 anos, quer dizer, 1 ano e meio, 2 anos, adiei ela por mais um tempo, voltei para o Brasil, já voltei namorando com a Bárbara, já chegamos no Brasil já com a expectativa de querer montar um negócio, montamos o Bueníssimo um tempo depois, na verdade a família dela montou, eu ajudava ela, trabalhava no bistrô francês aqui também, nessa época do bistrô, mas quando eu cheguei, fui trabalhar já peguei meu currículo e espalhei para todo lugar que eu precisava trabalhar. Fui trabalhar de chefe de cozinha do presidente da Minas. E lá eu atendia a presidência e tomava conta do administrativo, que era mais ou menos de 1.500 a 1.700 refeições dia. Fiquei durante 2 anos, mais ou menos, era uma multinacional, a Valorec também, da Fiat, na presidência. Depois saí de lá, fiquei um pouco cansado, uma rotina muito pesada. Aí eu fui trabalhar no bistrô, e aí a Bárbara montou o restaurante, o Bueníssimo, eu ajudava ela, era meio que sócio, mas mais namorado, ajudava ela, porque foi a família dela que montou e tudo mais. E o Bueníssimo deu super certo, era uma coisa assim, que a gente fazia com muita qualidade, com muito frescor, a cabeça estava fresca, tinha muita ideia boa, tinha uma apresentação muito boa, era numa região de casas tombadas aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, que passou 2 anos, o quarteirão inteiro foi vendido, nós tivemos que entregar o ponto, e nós e outras pessoas vizinhos também que tiveram que entregar o ponto. Nessa época eu estava em contato com o chefe meu da Uzi Minas, ele me indicou para uma cliente, que essa cliente eu comecei a fazer personal chef com ela, saí do bistrô, fui ser consultor para essa cliente nas empresas dela, que é uma rede de cinema, sou até hoje consultor. Nesses últimos 6 anos a gente começou a planejar o Empório Árabe. Ficamos 1 ano planejando o Empório Árabe, depois que fechou o Bueníssimo, a gente estava cheio de equipamento encostado. Começamos a provocar a família dela, que tinha maior medo de abrir um comércio, porque não tinha experiência que a gente tinha da área. A gente, não, a gente vai apoiar, a gente está do lado, a gente vai participar. Aí, resumo da obra. Decidimos que a gente ia abrir, planejamos durante 6 meses, 1 ano, e abrimos o primeiro Empório Árabe há 5 anos atrás, depois de um período planejando, se organizando. Abrimos no primeiro ano, a gente começou com salgados, com os antepastos, comecei a fazer o pão nosso, que é sucesso na casa nossa hoje. E nos 6 primeiros meses, 8 primeiros meses, já lancei o executivo, pegou assim, que trouxe muito mais clientela pra gente na região, comerciante, comércio em torno, atraiu muita gente, porque era uma novidade, foi novidade em Belo Horizonte. Fez 2 anos a casa, na Pampulha, nós abrimos esse empório hoje, que é uma que tem 3 anos. E aqui a gente conseguiu fazer um acabamento melhor, conseguimos formatar salgados diferenciados. Eu ampliei o leque de opções de pães, eu ampliei o leque de oferta de produtos de antepastos, ampliei o buffet, aqui eu faço casamento, faço festas, encomendas, Natal, Réveillon, enfim. E a gente tem aprimorado cada vez mais. Vou muito a São Paulo, trago muita novidade, de salgados novos, de pratos novos. Aqui a gente tem serviço de mesa, servimos no formato mais restaurante, que lá não tinha, era mais empório, pegou, levou, aqui não. Tem o pegou, levou, tem o chegou, fez o lanche, mas tem, no final de semana na casa, tem uma proposta de atender
com pratos mais elaborados, com porções mais elaboradas. Então tem uma outra pegada. E nesses últimos 3 anos a gente tem atendido uma clientela e cada vez mais tendo esse desafio de criar linhas e linhas de produtos para poder melhorar a nossa oferta para o nosso cliente. O desafio não para, ele não vai parar. Então, agora a gente está com um desafio de delivery informatizado, né? Se a gente tiver ação, se essa ação não ficar parada na chave, que é o segredo não é o sucesso. O sucesso ele vai vir com o tempo, né? Vai vir com a maturação da profissão. Mas a proatividade, a ação é que vai te trazer um benefício de um futuro melhor, de uma realização. Hoje, eu não estaria aqui hoje se não fosse a proatividade que eu tive lá atrás, se não fosse essa história que eu estou contando aqui, do meu pai, da referência dele, de ser uma pessoa muito ativa, de ter me ensinado a vender, de ter me ensinado a acreditar no sonho, de ter me ensinado que só eu posso fazer com que a minha realidade se torne verdadeira. Se eu der linha para o medo, vai ficar ali no esquecimento, são aqueles projetos que a gente não consegue tirar do papel. Por quê? Porque o medo paralisa a gente. Mas às vezes também, o projeto que a gente não consegue tirar do papel é porque ele não é para acontecer, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que pegar, tem que abraçar e tem que mover. A gente tem que ter ação para que ele possa acontecer. Sem ação não tem jeito, né? A gente não estaria aqui hoje se a gente não tivesse um sonho lá atrás de reunir a família, de trazer receitas da família, de poder aprimorar isso, se não tivesse o meu know-how, a minha experiência, de poder pegar isso, de ter percepção, de identificar novos mercados, de identificar novas demandas e fazer com que isso tornasse realidade. Porque só nas minhas inquietudes de desenvolver receitas, desenvolver coisas novas, a gente pode realizar o que é o nosso negócio hoje. Senão a gente ficaria parado. Se eu não tivesse provocado a família da Bárbara há 6 anos atrás, a gente não teria tomado essa decisão e a gente não teria também estado do lado deles, né? Porque eles estavam naquele canto do medo, naquela coisa paralisada. A gente chegou com a proatividade, não, vamos fazer, vamos trazer isso para a realidade, a gente está aqui para apoiar vocês. Então, quando a gente acredita, né, a gente tem que buscar essa ação. E foi um encontro do medo deles com a proatividade nossa, de se tornar o que é hoje, né? Que é um sonho realizado.